Você já parou para pensar em como conheceu a pessoa que você ama? Foi realmente apenas uma coincidência? Ou havia algo maior orquestrando aquele momento exato, naquele lugar específico, para que duas almas se encontrassem? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar um dos fenômenos mais misteriosos e belos da experiência humana: a sincronicidade no amor. Vamos mergulhar em histórias reais de encontros que parecem ter sido escritos nas estrelas e refletir sobre o que essas coincidências significativas podem nos revelar sobre o amor, o destino e a conexão entre duas pessoas. Se você acredita em almas gêmeas, em destino ou simplesmente ama uma boa história de amor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Antes de entrarmos nas histórias fascinantes, precisamos entender o que exatamente é sincronicidade. O termo foi cunhado pelo psicólogo suíço Carl Jung na década de 1920. Jung estava interessado em fenômenos que não podiam ser explicados pela relação tradicional de causa e efeito. Ele observou que certos eventos pareciam estar conectados não por causalidade, mas por significado. Para Jung, sincronicidade é quando dois ou mais eventos acontecem de forma aparentemente não relacionada, mas compartilham um significado profundo para quem os experimenta. É aquele momento em que você pensa em alguém e essa pessoa te liga segundos depois. É quando você precisa ouvir uma mensagem específica e liga o rádio exatamente na música que traz aquela resposta. No contexto do amor, a sincronicidade se manifesta de formas ainda mais poéticas. São os encontros improváveis, as coincidências que parecem conspirar para unir duas pessoas. Os sinais que aparecem repetidamente até que finalmente prestamos atenção. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Essas sincronicidades são realmente obra do destino, do universo de Deus? Ou são apenas nossa mente humana buscando padrões e significados onde existe apenas o acaso? Bem, a ciência e a espiritualidade têm respostas diferentes para essa pergunta. E talvez a beleza esteja justamente em não sabermos com certeza. Porque no final das contas o que importa é como essas experiências transformam nossas vidas e nos conectam com algo maior que nós mesmos. Deixa eu te contar a história de Ana e Thomas, uma brasileira de São Paulo e um francês de Lyon. Em duas pessoas que viviam a mais de 10.000 quilômetros de distância, sem saber da existência uma do outro. Em 2018, Ana estava passando por um momento difícil. Havia acabado um relacionamento de anos e se sentia completamente perdida. Uma amiga lhe presenteou com um livro de poesias francesas antigas que havia encontrado em um sebo. Era uma edição de 1952, amarelada pelo tempo, com anotações nas margens. Ana não sabia francês muito bem, mas algo naquele livro a tocou profundamente. Ela começou a estudar o idioma apenas para entender aquelas palavras. Nas margens havia anotações em francês, pensamentos de alguém que claramente também estava passando por dores do coração. 2 anos depois, em 2020, Ana finalmente realizou o sonho de conhecer Paris. E por algum motivo que ela mesma não conseguia explicar, levou o livro na viagem. Era como se ele precisasse voltar para casa. Um dia, sentada em um café no Marais, Ana estava lendo o livro quando um homem na mesa ao lado se virou e disse em português: "Desculpe, mas esse livro... De onde você tirou esse livro?" Era Thomas. E aquele livro havia pertencido ao avô dele, que havia morrido de desgosto após um amor não correspondido em 1952. A avó de Thomas havia vendido todos os pertences dele após sua morte, incluindo aquele livro que ele tanto amava, onde desabafava suas dores nas margens. Thomas estava em Paris visitando a família.
Ele morava em São Paulo há 3 anos, trabalhando na mesma cidade que Ana, mas eles nunca haviam se encontrado. Até aquele momento, em Paris. Com o livro que havia pertencido ao avô dele, viajado pelo mundo por 68 anos, apenas para conectar duas almas que precisavam-se. Pensem na quantidade de coincidências necessárias para que isso acontecesse. A amiga de Ana precisava encontrar aquele livro específico. Ana precisava se interessar por ele o suficiente para aprender francês. Ela precisava decidir viajar para Paris naquele ano específico. Precisava escolher aquele café, naquele dia, naquele horário. E Thomas precisava estar lá, na mesma cidade onde normalmente não vivia mais. Milhões de variáveis alinhadas perfeitamente. Coincidência? Talvez. Mas Ana e Thomas, que hoje são casados e vivem em São Paulo, preferem acreditar que o universo tinha outros planos. A próxima história é sobre Rafael e Mariana, e como o universo literalmente gritou para que eles prestassem atenção um no outro. Rafael e Mariana trabalhavam no mesmo prédio comercial em Belo Horizonte, mas em empresas diferentes. Eles se cruzavam ocasionalmente no elevador, trocavam aquele sorriso educado de bom dia, mas nada além disso. Até que Rafael começou a notar algo estranho. Toda vez que pensava naquela moça dos olhos verdes do 8º andar, ele olhava para o relógio e eram 11h11. Sempre. Toda. Santa. Vez. No começo ele achou engraçado. Depois, começou a prestar mais atenção, e os sinais não paravam. A placa do carro na vaga ao lado do dele no estacionamento e o 111. O número do pedido no delivery que ele fez no almoço, 1111. O número de seguidores da empresa dele no Instagram quando ele checou, exatamente 11.111. Rafael era um cara cético, engenheiro, de lógica, mas aquilo estava começando a mexer com ele. Do outro lado da história, Mariana estava vivendo algo igualmente bizarro. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico e havia prometido para si mesma que ficaria solteira por um tempo, mas havia aquele moço simpático do elevador que ela não conseguia parar de pensar. E então os sinais começaram para ela também. Mas de forma diferente. Toda vez que ela pensava nele, uma música específica tocava, Something dos Beatles. No Spotify em modo aleatório, no rádio do carro, na loja enquanto fazia compras, até em uma versão instrumental no elevador do prédio. Ela comentou com uma amiga que riu e disse, Mariana, o universo está praticamente fazendo um show de luzes luminosas com aviões escrevendo no céu. Fala com o moço. Um dia, Rafael decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ele não acreditava em sinais, mas... E se acreditasse? E se deixasse passar a oportunidade? Ele chegou mais cedo no prédio, esperou no saguão, e quando Mariana chegou, finalmente teve coragem de abordá-la. Oi, sei que isso vai soar estranho, mas você acredita em sinais? Mariana parou, olhou para ele e sorriu. Naquele exato momento, Something começou a tocar no sistema de som do lobby. Eles olharam um para o outro e caíram na gargalhada. Aqui está o interessante sobre essa história. Poderíamos argumentar que Rafael estava experienciando um viés de confirmação. Ele estava tão focado no número 11.011 que seu cérebro começou a notar toda vez que via aquele número, ignorando todas as outras vezes que olhava o relógio. Mas isso explica a experiência de Mariana com a música, explica o momento perfeito em que eles finalmente conversaram. Talvez a sincronicidade não seja sobre o universo literalmente orquestrando eventos. Talvez seja sobre nossa consciência estar tão alinhada com algo que precisamos prestar atenção, que começamos a notar os sinais que sempre estiveram lá. Esta última história que vou contar hoje é sobre Carla e Daniel, e como o amor às vezes precisa esperar o momento certo. Carla e Daniel estudaram na mesma escola primária em Porto Alegre entre 1998 e 2002.
Eles tinham 7 anos quando se conheceram, e mesmo naquela idade jovem, sentiam algo especial um pelo outro. Sabe aquela amizade de infância que parece ser diferente de todas as outras? Aos 10 anos, o pai de Daniel conseguiu um emprego em outra cidade e a família se mudou. Foi devastador para ambos, do jeito que só crianças sabem sentir. Eles prometeram escrever cartas e escreveram algumas, mas eventualmente perderam contato, como acontece. 20 anos se passaram. Carla se formou em biologia, trabalhou em diferentes cidades, teve relacionamentos que não deram certo. Daniel se tornou músico, viajou pelo Brasil, também teve seu coração partido algumas vezes. Eles seguiram vidas completamente separadas. Até 2022. Carla estava em São Paulo para um congresso científico. Ela tinha algumas horas livres e decidiu visitar um café que haviam recomendado. Enquanto esperava seu pedido, ouviu um músico começar a tocar no pequeno palco do café. Ela não reconheceu o rosto dele imediatamente. 20 anos mudam uma pessoa. Mas quando ele começou a cantar, algo dentro dela despertou. Ela conhecia aquela voz. Mas de onde? Daniel terminou a música e anunciou: "Essa próxima música eu escrevi quando tinha 10 anos, sobre uma menina que era minha melhor amiga antes de eu me mudar. Nunca a esqueci. Carla, se você estiver em algum lugar do universo, essa é para você." Carla conta que foi como se o mundo inteiro parasse. Ela se levantou com lágrimas nos olhos e disse: "Daniel." O violão dele quase caiu no chão. Eles conversaram a noite inteira. Descobriram que haviam estado na mesma cidade várias vezes ao longo dos anos. Eventos onde ambos estavam presentes, mas não se cruzaram. Carla havia até ido a um show de Daniel 3 anos antes, mas saiu cedo por causa de uma dor de cabeça. Mas naquela noite em São Paulo, era o momento certo. Eles tinham crescido, amadurecido, passado por suas próprias jornadas e agora, finalmente, estavam prontos um para o outro. Aqui está a parte que me arrepia. Quando Carla voltou para casa e encontrou sua caixa de memórias da infância, descobriu uma carta que Daniel havia escrito para ela quando tinha 10 anos. Provavelmente a última antes de perderem contato completamente. Na carta ele escreveu: "Carla, eu não sei o que é amor ainda, mas acho que quando crescer, quero casar com você. Vou escrever uma música para você e um dia vou tocar ela, e você vai saber que eu nunca esqueci." 22 anos depois, ele cumpriu a promessa. Essa história nos faz pensar sobre timing. Às vezes, as pessoas certas entram em nossas vidas no momento errado, e o universo, ou o destino, ou seja lá o que for, precisa nos separar temporariamente para que possamos crescer individualmente, para que possamos nos tornar as pessoas que precisamos ser para aquele amor funcionar. Quantas vezes Carla e Daniel estiveram perto de se reencontrar ao longo daqueles 20 anos? E por que finalmente aconteceu naquele café específico naquele dia? Carla quase não foi ao congresso. Daniel quase cancelou o show porque estava com laringite, mas algo os levou até ali. Sabe o que eu acho mais bonito sobre sincronicidades? Não é se elas são reais ou não no sentido objetivo. É o que elas representam sobre a experiência humana. Elas representam nossa capacidade de encontrar significado, nossa necessidade inata de conexão, nossa disposição de acreditar em algo maior que nós mesmos. E isso em si é profundamente humano e profundamente belo. Quando Rafael decidiu seguir os sinais e abordar Mariana, ele estava fazendo uma escolha corajosa. Quando Ana levou aquele livro para Paris, ela estava honrando uma intuição. Quando Carla reconheceu a voz de Daniel depois de 20 anos, ela estava se permitindo sentir. Talvez as sincronicidades sejam a forma do universo nos dizer: preste atenção, este momento importa, esta pessoa importa, você importa. Agora, eu quero ouvir de vocês. Você já viveu uma sincronicidade amorosa? Tem uma história de encontro que parece ter sido escrito nas estrelas?
Conta aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade de histórias de amor sincronístico. E se você acredita em almas gêmeas, em destino, ou apenas ama histórias sobre a beleza misteriosa da existência humana, deixa aquele like, compartilha este vídeo com alguém que precisa acreditar em magia hoje. Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre amor, conexão humana e os mistérios bonitos da vida. E ativa o sininho.